Se você possui mais de 5 imóveis no seu nome, muito provavelmente você está correndo um risco silencioso. E o pior de tudo, também pode estar deixando um problemão na mão dos seus filhos. Se eu tivesse 5 imóveis no meu nome, eu faria isso ainda hoje. Mas, antes de continuar, deixa eu te pedir um favor. Já se inscreve no nosso canal, deixa um like nesse vídeo, não tenho dúvidas que você vai gostar do conteúdo. E compartilha também com algum amigo ou familiar que possa se interessar. Para melhor explicar o que eu faria nesse caso, eu vou dividir em 3 pilares. O primeiro deles, a economia tributária. O segundo, a proteção patrimonial. E o terceiro, a sucessão desse patrimônio. Quando a gente fala sobre a economia tributária, é importante a gente observar o que a reforma tributária trouxe enquanto novidade. A reforma tributária está de olho exatamente naquelas pessoas físicas que possuem muitos imóveis no seu nome para oferir aluguel, renda de aluguel, renda com a venda desses imóveis. Eles foram considerados como investidores imobiliários, ou seja, pessoas que possuem imóveis no seu nome para oferir rendas de aluguel ou de venda. E diante dessa realidade, se criaram novos impostos que vão incidir sobre o aluguel e a venda até mesmo da pessoa física. A gente tem aqui um vídeo no nosso canal, vou deixar aqui no card, para que você possa entender como que a reforma tributária impacta essa realidade. E aí fica a dúvida, será que o mercado imobiliário vai continuar vantajoso na pessoa física? Tudo isso precisa ser analisado e esse é um ponto de atenção que eu levaria se esse patrimônio fosse meu, pessoal, se eu tivesse 5 imóveis ou mais na minha pessoa física. Um segundo ponto, possuir imóveis na pessoa física representa um risco. Afinal, as dívidas da pessoa física podem ser pagas por meio desses imóveis. Você provavelmente já ouviu falar sobre alguma constrição de imóvel, constrição que algum imóvel sofreu, alguma penhora, ou mesmo algum imóvel que acabou indo parar em um leilão para que fosse paga aquela dívida. Então, é importante ficar de olho porque essas dívidas pessoais, ou mesmo se você é sócio de alguma empresa e essa empresa assume alguma dívida trabalhista, alguma execução fiscal, você pode ser responsabilizado e o seu patrimônio pode pagar por isso. E um terceiro ponto que também merece atenção, que eu teria um cuidado se esse patrimônio fosse meu, seria sobre como a sucessão desse patrimônio irá acontecer. Isso certamente seria uma pulga atrás da orelha no meu caso. E o que eu faria se esse patrimônio fosse meu? Vamos também seguir essa lógica de economia tributária, proteção do patrimônio e sucessão. O que eu ficaria de olho se esse patrimônio fosse meu? Não estou dizendo que isso é uma regra, né? Como a gente sempre fala aqui no canal. Dentro do planejamento patrimonial, dentro do planejamento sucessório, não existe receita de bolo. Mas eu ficaria de olho em abrir uma holding patrimonial, uma holding imobiliária, tanto faz, mudança de termo, para mim, para que eu integralizasse esses bens à pessoa jurídica. Dessa forma, com esses bens dentro da pessoa jurídica, é bem provável que eu conseguisse oferir uma economia tributária, especialmente agora diante dos impactos que a reforma tributária traz. Mas, um ponto de atenção, é fundamental entender no seu caso concreto se de fato você vai ter um cenário tributário mais vantajoso dentro dessa pessoa jurídica, dentro dessa holding familiar, dentro dessa holding patrimonial. Por isso que eu digo, eu ficaria de olho, não estou passando recomendação, mas eu observaria essa realidade. E um segundo ponto que também a holding patrimonial facilitaria seria trazer uma maior proteção desse patrimônio. Afinal, se esses bens estão integralizados nessa pessoa jurídica, eles deixam de ser um bem da sua pessoa física, ou seja, eles não devem ser alcançados por suas dívidas pessoais. Então a gente consegue adicionar uma camada a mais de proteção sobre esses bens, sobre esses imóveis. É o que se chama por aí de blindagem patrimonial. E um terceiro ponto que eu ficaria de olho seria sobre a sucessão desse patrimônio para evitar que os meus herdeiros, que os meus filhos, passassem por situações constrangedoras diante da minha falta. Quando a gente fala de planejamento sucessório, eu gosto de observar 2 pontos. Um planejamento sucessório bem feito deve observar a previsibilidade e um segundo ponto que é a liquidez, ou seja, se a minha família vai ter condições de tocar essa sucessão. Sobre esse primeiro ponto, a gente pode se utilizar, por exemplo, se esses bens estivessem na minha pessoa física, eu ficaria resguardado de uma sucessão bem realizada, até mesmo com um testamento.
mas dentro de uma estrutura de uma holding patrimonial, eu consigo, na estrutura empresarial, determinar a divisão desses bens. E, por meio de um planejamento sucessório, antecipando a doação dessas cotas, desses bens, eu consigo trazer uma vantagem tributária sobre essa doação. Tem outro vídeo aqui no canal, gravado recentemente, vou deixar aqui também um card, mostrando o impacto, quanto que custa deixar esses bens caírem no inventário e quanto que é a economia ao trazer, dentro de um planejamento sucessório, a antecipação dessa herança. Via de regra, é bem vantajoso. Então, nesse sentido, eu ficaria de olho nesses 3 pontos: tributação, proteção do patrimônio e também a sucessão. E acredito que esses 3 podem ser bem resolvidos por meio de uma holding. Eles podem ser bem resolvidos, mas é necessário analisar o caso concreto, como a gente sempre martela aqui. Planejamento sucessório não é receita de bolo. Eu ficaria de olho nessa solução caso eu tivesse todo esse patrimônio na minha pessoa física. Mas, diante do seu caso, procure um especialista. Apresente a sua estrutura patrimonial, a sua estrutura familiar, o que é que você quer para a sua família, para que esse especialista encontre a melhor solução para o seu caso. E o Bastos Sá, escritório de advocacia especializado na preservação do patrimônio familiar, se coloca à disposição. A gente tem um canal no nosso WhatsApp, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, onde diariamente a gente atualiza sobre esses assuntos do planejamento patrimonial, planejamento sucessório, e acredito que vai ser muito importante para você se inteirar mais desse mundo e também a gente se colocar à disposição para uma conversa sobre o seu patrimônio, sobre as suas intenções desse patrimônio para a sua família. Então, se você gostou desse vídeo, peço que deixe um like, se inscreve no nosso canal e não esquece de compartilhar com algum amigo que possa se interessar. Eu te encontro logo mais no próximo vídeo.